Olá, seja muito bem-vindo ao canal Caneta Palavra. Eu sou o Senhor Codinome. Se você quiser o texto deste áudio em forma escrita, vá em canetapalavra.blogspot.com para mandar o e-mail canetapalavra@hotmail.com. Rússia de 1917 a 1991. Em 1917, aconteceu um fato marcante na Rússia, que mudou a história daquele país, a Revolução Russa. A Rússia se encontrava em um atraso econômico e com muitos camponeses em péssimas condições. Devido a essas péssimas condições, deu-se uma tensão de camponeses versus governo de Nicolau II. A Rússia, devido ao seu atraso econômico, era chamado de gigante dos pés de barro. A principal argumentação para a realização da revolução era impulsionar a modernização do país. A Revolução Russa, em 1917, teve vários episódios até seu êxito, porém, vamos voltar um pouco no tempo. Em 1905, aconteceu uma revolta por uma jornada de 8 horas de trabalho, reconhecimento dos direitos dos operários, reivindicação por uma Constituição, responsabilidade dos ministros perante a nação, separação entre Igreja e Estado e por liberdade democráticas. Esta revolta foi um ensaio para a Revolução Russa de 1917. Mesmo com sua economia bem ruim, a Rússia entrou em um conflito contra o Japão e sofreu uma humilhante derrota. A derrota desencadeou várias revoltas contra o czar Nicolau Romanov II, imperador russo. Czar significa imperador em russo. Este sistema político, a monarquia, foi de 1547 a 1917. Ainda em 1905, houve um episódio conhecido como Domingo Sangrento. Os guardas de Nicolau atiraram e mataram vários manifestantes. Em 1913, aconteceu um congresso na Bélgica com a participação do Partido Operário Russo. Porém, dentro do Partido Operário, se formaram dois grupos com ideias divergentes. Por causa das divergências, e após várias discussões, gerou-se uma briga, um racha, dentro do partido. O Partido Operário Russo era liderado por Vladimir Lenin, Leon Trotsky e Yuri Martov. Por causa das ideias divergentes, os integrantes do partido fizeram uma votação. Uma parte do Partido Operário apoiou Lenin. A parte que apoiou Lenin foi chamada de bolchevique, que significa maioria. Membros do grupo majoritário, o maior entre os dois. A parte menos radical, que apoiou Martov, recebeu o nome de menchevique, que significa minoria. Um grupo queria tomada do poder pelo trabalhador de forma mais radical, mais direta. O outro grupo era a favor de uma tomada de poder pelo trabalhador de forma gradual, sistemática, com mais prudência. O grupo mais radical, como dito, foi chamado de bolchevique, comandado por Lenin. Ele não queria fazer acordo com a elite burguesa, empresários conservadores. Lenin defendia que o trabalhador tinha que tomar o poder através de uma revolução. Para a oposição, os mencheviques, grupo minoritário, o fim do capitalismo se daria como consequência de um processo contínuo da consciência de classe. O grupo menchevique dizia que era preciso pegar mais leve, tinha que ser uma mudança gradual, pouco a pouco. O grupo acreditava que tinha que se fazer aliança com a burguesia, com a classe mais conservadora, e através das eleições chegar ao poder. Esses dois grupos tinham interpretações diferentes das ideias de Karl Marx,
porém com o mesmo objetivo, o socialismo. O objetivo do Partido Operário Social Democrata Russo era a ruptura com o capitalismo para implantar a ditadura do proletariado, a fim de alcançar a revolução social. Em 1905, a Rússia já havia gastado muito recurso financeiro na guerra contra o Japão. Porém, mesmo desgastada, a Rússia entrou na Primeira Guerra Mundial em 1914 e piorou a tensão entre o governo e a população. A Primeira Guerra Mundial ocorreu entre 1914 e 1918. Em 1917, na Rússia, dia 8 de março, houve uma revolta de mulheres operárias, que gerou um protesto generalizado. A greve das mulheres operárias foi o estopim para a Revolução Russa de 1917. Elas reivindicavam melhorias para as trabalhadoras, lembrando, homens e mulheres trabalhavam em péssimas condições. Após alguns dias de protesto, os proletários invadiram o palácio e instituíram um governo provisório. Tiraram do seu trono o czar Nicolau Romanov II, imperador russo. Tropas aliadas a Nicolau fizeram uma tentativa de retomada para a volta do poder monárquico. Todavia, foram impedidos pelo exército dos revolucionários, o Exército Vermelho. Ocorreu na Rússia um evento chamado Revolução de Outubro. O grupo bolchevique derrubou o governo provisório de Alexander Kerensky, que exerceu o cargo entre 21 de julho e 8 de novembro de 1917. Após alcançar o poder, os revolucionários, liderados por Vladimir Lenin, líder do bolchevique, realizou mudanças em relação à Rússia imperial. Alguns bancos e algumas indústrias passaram a pertencer ao Estado. Houve mudança nas liberdades civis, introdução de novas leis, mudanças nas forças armadas, e os operários podiam participar nas decisões das indústrias em que trabalhavam. Outra mudança de grande peso foi a negociação de um acordo da saída pacífica dos russos da Primeira Guerra Mundial, tratado assinado em março de 1918, o chamado Tratado de Brest-Litovsk. O grupo bolchevique criou o comunismo de guerra, uma medida criada a fim de expropriar bens e retirar a produção de camponeses e de empresas, a fim de sustentar o Exército Vermelho. Foram ações rigorosas de intervenção econômica para garantir a manutenção do Exército Vermelho. Em 1921, a força revolucionária bolchevique acabou vencendo o conflito. Em consequência da saída russa do conflito, foram criadas novas nações independentes em 1922. A Rússia decidiu anexar a Ucrânia e outros países, iniciando a União das Repúblicas Soviéticas, como a Ucrânia, Letônia, Lituânia, Armênia, Geórgia, com a sigla URSS, cujo significado é União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Apesar da pacificação, o governo revolucionário ainda teve de enfrentar a força militar contra-revolucionária, chamada Exército Branco, formado essencialmente por conservadores, oficiais monárquicos e tropas de nações europeias que temiam a divulgação da Revolução Popular da Rússia para outras nações. Nesse contexto, como foi dito, foi necessária a implantação do comunismo de guerra, medida que expropriava bens e retirava a produção de camponeses e de empresas, a fim de sustentar o Exército Vermelho. A União Soviética precisava de um novo comandante. Lenin acreditava que estava na hora de decidir sobre um novo líder para o país. Ele desejava Trotsky para seu sucessor e julgava Stalin um sujeito muito centralizador e autoritário.
Lenin não tinha mais forças para fazer prevalecer a sua vontade. A disputa entre Trotsky e Stalin foi devido a divergências políticas. Trotsky achava que o socialismo devia ser expandido para vários países em âmbito mundial. Stalin era a favor da política do socialismo em um só país, no caso, a União Soviética. Stalin alegava que houve fracasso nas tentativas revolucionárias em outros países e que houve um afastamento do mundo capitalista. Segundo Stalin, se ocorresse a independência industrial, o país poderia sozinho construir uma sociedade socialista. Lenin morreu em 21 de janeiro de 1924. E após alguns governos provisórios, Stalin assumiu o comando do país em 1927 até 1953, ano de sua morte, após sofrer um derrame. Stalin foi sucedido por Nikita Khrushchev. Uma das consequências do chamado comunismo de guerra, medida que expropriava bens e retirava a produção de camponeses e de empresas para sustentar o Exército Vermelho, foi o período chamado Holodomor, 1932-1933, na Ucrânia. Holodomor significa fome por inanição e levou à morte cerca de 5 milhões de ucranianos. Uma crise generalizada de fome, pois a produção agrícola era retirada da população. O grupo bolchevique criou o chamado Gulag, um sistema de campo de trabalhos forçados para criminosos. O Gulag ficava espalhado por toda a Rússia. Maior parte ficava localizada nos subúrbios de Moscou. Havia campos de concentração até em regiões inóspitas da Sibéria. Teoricamente, os gulags eram criados a fim de trancafiar presos políticos e qualquer cidadão em geral que se opusesse ao regime na União Soviética. Todavia, muitos ucranianos foram jogados e deixados lá até a morte. A princípio, como foi falado, era apenas para criminosos, teoricamente. Os ucranianos produziam para sua subsistência. O Estado soviético, com a coletivização, tinha o controle direto sobre os ricos recursos agrícolas da Ucrânia. E o controle aos grãos permitiria controlar o fornecimento de grãos para exportação. As exportações seriam usadas para financiar a transformação da Rússia em uma potência industrial. A maioria dos ucranianos rurais foi forçada a entregar suas terras, gado, ferramentas agrícolas e a trabalhar em fazendas coletivas do governo, onde pessoas eram submetidas a esforços tremendos e maus tratos. Após desavenças com os líderes bolcheviques, Trotsky foi para o México, fugindo de ameaças de morte desejada por seus antigos companheiros. No dia 21 de agosto de 1940, ele foi assassinado com um golpe de picareta de alpinista na cabeça. Os principais motivos para a decadência da União Soviética foram em virtude da falência do modelo socioeconômico e político comunista, baseado em um sistema de propriedade estatal dos meios de produção, agricultura coletiva e planejamento administrativo centralizado. Em 1985, assumiu Mikhail Gorbachev, que procurou implantar a Glasnost, que era uma reestruturação na política russa, e a Perestroika, que significava a maior liberdade na sociedade e a abertura econômica com vários países. Em 26 de dezembro de 1991, houve a dissolução das 15 repúblicas que formavam a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, chegando ao fim a União das Repúblicas Soviéticas.